Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje é dia de falar de mais um jogo que nos vai mostrar mais algumas mecânicas e mecanismos que podem ser implementados para fazer uma abordagem a jogos educativos ou jogos sérios, ou que nós podemos retirar daqui para construir outras atividades jogáveis ou lúdicas que partem destes princípios para dar significados, que são um dos objetivos das mecânicas de jogos, é criar metáforas. Portanto, e hoje vamos ver aqui o Russian Railroads, que vem introduzir um conceito de precedências em planeamento, ou seja, de etapas necessárias para nós atingirmos um certo objetivo, ou seja, etapas que temos que fazer sem as quais não é possível chegar às etapas mais à frente, que é uma coisa que nós podemos encontrar em imensas abordagens. Por exemplo, nas abordagens de planeamento do CPM e do Gantt. Isso são, por exemplo, redes que nós estabelecemos de precedências de atividades, ou seja, uma atividade só pode estar concluída quando a outra está feita, e por mais que tentemos avançar com o projeto, ele nunca vai ser feito mais rápido porque está dependente de outras que não foram feitas para trás. Isto chamam-se as precedências em projetos, e é isto que permite depois definir o conceito de caminho mais curto. Ou seja, nós só conseguimos encurtar um caminho, ou seja, torná-lo mais curto do início ao fim, se conseguíssemos descobrir quais é que são as etapas precedentes, e essas é que temos que reduzir para reduzir o total do projeto. E uma coisa também muito simples, por exemplo, relaciona-se com a minha aplicação disto, por exemplo, nos projetos de construção. Coisa simples, não é? Nós não podemos fazer as lajes, os pisos, sem ter os pilares feitos, e não podemos fazer os pilares sem ter as fundações. E isto é uma precedência num projeto, como podia ser outra coisa qualquer. Nós não podemos, por exemplo, fazer a impressão direta de um livro sem ter primeiras páginas produzidas. São estas coisas que importa abordar. E agora, como é que isto é abordado aqui no Russian Railroads? Como podem ver, neste jogo existem estes painéis individuais, cada jogador vai ter uma coisa destas, em que simboliza as 3 linhas de comboios que vai poder fazer. Ou seja, desde Moscovo até Vladivostok, o chamado Transsiberiano, desde Moscovo até São Petersburgo e desde Moscovo até Kiev. Mas vamos nos focar aqui apenas nesta linha do Transsiberiano. O jogo tem então estas peças que simbolizam, vamos ver aqui, estão aqui também em cima, a qualidade da infraestrutura, ou seja, é a linha que nós estamos a fazer. E significa que nós vamos poder avançar com isto para significar até onde é que temos infraestrutura construída no percurso. E o que é que isto tem de interessante? Se vocês repararem, existem aqui diversos tipos de carris. Isto significa a qualidade da infraestrutura. Ou seja, mas eu só posso fazer estes quando estes estiverem avançado. Por exemplo, se eu conseguir avançar para aqui, vou conseguir libertar o nível a seguir, mas ainda não está em jogo. E se eu quiser construir estas, pois há maneiras de fazer isso, ela entra aqui, mas não consegue passar este nível, porque tem de estar feito primeiro este nível de qualidade para avançar este. Se vocês quiserem pensar a nível de infraestrutura, por exemplo, tentar a base feita para isto avançar. E isto depois vai avançando e, por exemplo, quando chegar aqui, liberta as castanhas. Mas as castanhas só podem entrar quando estas avançarem também, e então estas podem ir avançando. O mesmo até vir aqui e surgirem as brancas, e só quando chega aqui ao final é que surgem as últimas, aqui as maiores, que é a maior qualidade. O que é que isto quer dizer? Então significa que para fazermos a infraestrutura temos sempre de fazer estas precedências, ou seja, estas só podem avançar se estas avançarem, e por aí fora. E é um modo muito simples, muito visual, de explicar uma precedência e a necessidade de ter bases para avançar para os níveis seguintes de complexidade ou de qualidade. Ou seja, temos de ter sempre em consideração que não podemos avançar diretamente com estas. Temos de fazer todo o planeamento anterior, identificar quais são aquelas bases necessárias que nós temos que avançar antes de poder progredir com as outras, que aqui é muito fácil porque está organizado por cores, mas num projeto pode ser mais difícil, e simplificar desta forma, através destes significados, por exemplo, por cores ou por tipos, ajudam a compreender, por exemplo, um processo. Este jogo tem também uma coisa interessante, que é isto: estamos a fazer a infraestrutura. No entanto, ela precisa de comboios para ser ativada. Dá a noção de infraestrutura e algo que ativa a infraestrutura. Aqui pode ser uma linha de ferro e comboios, mas pode ser, por exemplo, numa empresa, os recursos materiais e os chamados recursos humanos. Aqui é simbolizado por comboios, que têm números. Nesta linha podemos adicionar 2, por exemplo, 6 e 7 dá 13, o que significa
que eu consiga ativar aqui até ao nível 3, ou seja, o meu comboio consegue chegar aqui. Eu, para ter todos os benefícios, tinha que pôr aqui comboios que desse 15. Também é um modo muito simples. Isto acaba por ser quase uma tabela de Excel, quase uma tabela de cálculo, quase um gráfico que pode ser realmente representado deste modo tão simples e que acaba por simbolizar esta noção de projeto gradual, que tem várias etapas que têm que ir avançando com precedências e ligadas umas às outras, e que pode ter também uma noção de dois tipos de coisas para serem ativadas: a parte da infraestrutura e a parte da ativação. E pronto, vimos aqui o exemplo do Russian Railroads, que é um jogo já com alguma complexidade, e puderam ver que viram só o tabuleiro individual e nem sequer falámos de tudo o que está lá, ou falámos mesmo de uma parte muito pequena, e depois tem muito mais coisas, mas que com estas pequenas mecânicas, e aqui até é um mecanismo, porque são um conjunto de várias mecânicas, que neste caso são as linhas de progressão com inter-relações entre elas, isso pode ser considerado uma mecânica de jogo, que nos permite então simbolizar esta noção de projetos com precedências e com várias etapas que têm de ser feitas até se chegar a um fim definido, a um certo objetivo. E aqui é feito de um modo muito material gráfico, com estas pecinhas que vão avançando, que têm cores diferentes, que representam um nível de concretização ou um nível de complexidade ou de qualidade da dita coisa que estamos a construir, e depois, como é uma linha gradual, que é algo que nós conseguimos percepcionar com muita facilidade para perceber o nível de progressão, porque é uma linha, porque é gradual, e que pode ser também vista de duas maneiras, como estes cubos como vão avançando, estas peças, e com outro tipo de elementos que neste caso simbolizam os comboios que ativam segundo o nível até onde se consegue atingir. Se vocês pensarem, por exemplo, numa indústria, estão a pensar, por exemplo, na capacidade da área e de maquinaria e de construção que tem e da quantidade de funcionários que tem, para poder depois ajustar e aplicar e colocar tudo aquilo a funcionar. E se não tiverem as duas coisas equilibradas, vai ser um desperdício. E é isto que o jogo acaba por também explicar, que é uma coisa essencial para a gestão de projetos, que é esta conjugação entre, por exemplo, infraestruturas e recursos, ou entre material e energia, e a noção de que o planeamento ao longo do tempo também é importante, porque não há necessidade de avançar em excesso com certos aspectos se os outros que estão deles dependentes não os podem acompanhar. E é isto uma noção também de planeamento e que é útil a todas as áreas e que pode ser facilmente demonstrado para um contexto de jogo para ensinar estes conceitos básicos quando está, por exemplo, a ensinar planeamento ou estratégia, ou quando está simplesmente a querer modelar um programa, um processo simples, ou um programa, ou uma abordagem, ou um pequeno processo de planeamento para melhor o possamos compreender e até estudar enquanto ele está a ser desenvolvido, para podermos atuar sobre ele e adaptá-lo e ter melhores resultados no final, porque são coisas que precisam de ser acompanhadas continuamente e quanto mais fáceis se forem de perceber, melhor. Então vá, adeus!